Olá, família AAFBB. Estamos aqui em mais um podcast da AAFBB TV. Eu sou Luiz Andrade, estou ao lado do meu colega Renan Thompson e hoje vamos conversar sobre um tema delicado, sério, porém que a gente precisa falar bastante sobre isso, né? Estamos na campanha Setembro Amarelo e é uma campanha que visa a reflexão, a conscientização e até mesmo o combate ao suicídio e algumas doenças mentais que podem levar a ele. E para isso a gente vai conversar com duas convidadas especiais que sabem tudo sobre o tema e que meu colega Renan vai apresentá-las. É isso, Luiz, muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né, que é podcast, não sabe o horário. Olá, Juliana, olá, Dulcineia. A Dulcineia Vieira é associada da FPB, aposentada pelo Banco do Brasil, não é, Dulcineia? Ela já participou de algumas outras produções aqui no nosso canal, já deu entrevista, é personagem já carimbada. Ela faz parte de grupos de apoio de entes queridos que tiveram familiares e pessoas próximas, infelizmente, levadas pelo suicídio, né? E ela está aqui para... Nós chamamos vítimas de suicídio. Vítimas de suicídio. Muito obrigado pela correção, querida. Fica à vontade, inclusive, para fazer... Não é só? Não, faça todas as correções que a senhora quiser durante o programa. Não há problema quanto a isso. Ela veio enriquecendo essa conversa, né? Por ter um contato tão próximo com o problema e com a solução também, com certeza. A outra convidada é a Juliana Macedo. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Seropédica. Ela é uma psicóloga clínica que atende tanto o público infanto-juvenil quanto o público adulto. E ela tem um projeto digamos assim, de melhora de saúde mental em escolas e em empresas, e no que precisar, né, Juliana? Como é que é o nome do projeto, perdão? Ser no Mundo, projeto. Ser no Mundo. Isso. É recente, acabou de nascer, né? Mas a gente tem muita otimismo de que ele vai conseguir passar aí pela Zona Oeste, né? Que a gente consiga trazer discussões importantes, né? E oportunizar lugares de acolhimento também. Perfeito. Quer começar, Luiz? Sim, na verdade eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o básico do programa de hoje. Sim. O que é o Setembro Amarelo? Para você, Juliana. Para mim? Oi, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a tradição do podcast. O Setembro Amarelo é uma campanha que surgiu, né, a partir de iniciativa da OMS, né, em 2003. Mas antes disso, né, a simbologia do Setembro Amarelo, a cor amarela, inclusive, ela surgiu em 1994, quando um americano, né, acho que da Califórnia, se eu não me engano, o Mike M, ele se suicidou aos 17 anos. E o símbolo dele, assim, dentre os amigos, né, os entes queridos dele, era o Mustang que ele usava, que era da cor amarela, que ele mesmo tinha pintado. E aí, no funeral dele, os amigos acabaram juntando cartas, né, escrevendo cartas, fizeram fitinhas também e distribuíram pela cidade, porque ele era uma pessoa muito carismática e aí entenderam que ele podia ter deixado uma mensagem para as pessoas, né, de acolhimento para quem ficava, né, o que a gente vai falar, que são sobreviventes, né, desse evento que a gente conhece como suicídio. E aí em 2003, a OMS se apropriou dessa campanha e tudo mais, porque ela ficou bem conhecida. E em 2015 o Brasil instituiu essa campanha, né, Setembro Amarelo no Brasil. Demorou um pouquinho, né, mas aí o Dia de Combate Mundial ao Suicídio, né, e da campanha de conscientização também, é o 10 de setembro, né, passou agora. E é uma oportunidade de a gente trabalhar essa conscientização e prevenção, né, que a gente entende que é possível, sim. Perfeito. Juliana, como eu ajo e como eu percebo, né, quando, digamos assim, eu tenho contato com alguma pessoa que porventura possa ter algum comportamento que eu considere perto, né, de um comportamento suicida, como abordar esse assunto e, digamos assim, como abordar esse assunto? É isso. Sim, o primeiro de tudo é não levar como brincadeira, né, ou como aquele famoso que a gente ouve bastante por aí, que é de chamar a atenção, né, na psicologia a gente tende a entender até que se tem alguma tentativa de chamar a atenção, essa atenção, por que não é uma atenção que deve ser dada, né, a essa pessoa e tudo mais. Então, o primeiro de tudo é validar esse tipo de comportamento, né, o tipo de sinal que essa pessoa está dando, ou até o tipo de vocalização, de verbalização que ela está trazendo, né, então não levar para brincadeira. Nos estudos de suicídio, não sei se a gente vai falar mais para frente, né? Mas a gente trabalha com duas questões, né? Os fatores de risco e os fatores de proteção. Então, os fatores de risco seriam, por exemplo, um comportamento suicida, né? Ou seja, a pessoa dizer que tem sentimentos, né, de desesperança, né? Que ela dizer que ela tem planos de suicídio, que ela já pensou em algum método, né? Às vezes, algumas frases também que são muito comuns. Por exemplo, dá vontade de acabar com tudo. Ou então, tem vontade de sumir. Esse tipo de coisa, né? Parece que
Hoje em dia, quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, a gente já conviveu com alguém que já passou por um momento delicado desses, a gente já fica com a orelhinha um pouquinho, né, em alerta, porque eles já dizem algo disso, né? Então fugir da situação também. Então esses seriam alguns fatores de risco, né? Outros fatores de risco que a gente conhece também, que são mais comuns, é ter tido a tentativa prévia de suicídio. Então quem tenta uma vez, né, tem, segundo estatísticas, basicamente 50% de chance de ter uma nova tentativa, caso não seja tratado, né, e acompanhado da maneira correta, e também associação com outros transtornos mentais, né, alguma doença mental. Então pode ser transtorno de humor, né, como bipolaridade, depressão, alguma condição já prévia de algum adoecimento psíquico que faça a pessoa pensar que o suicídio pode ser uma solução, né? Falta de repertório, né, falta de resolução de problemas, são coisas que acabam contribuindo assim com esses fatores que a gente chama de fatores de risco, né? E os fatores de proteção acho que a gente vai ter mais tempo para falar também. Mas esses são basicamente os sinais, assim, que são vários, né? Acho que se a gente falar, o ideal é a gente poder realmente ouvir essa pessoa, e tem uma psicanalista, né, Françoise Douto, que ela fala de e o que mais, né? Me fale sobre isso um pouquinho. Ela fala da gente se inquietar e deixar esse sujeito trazer a autobiografia dele, né? Porque ele vai saber falar melhor do que eu, né? Não vou falar que né, a gente ouve alguns comentários um pouquinho desagradáveis, né? Que trabalham com o tabu do suicídio. Então, a ideia é que a gente possa ouvir esse sujeito, o que ele tem para dizer. Porque cada vivência é única, cada pessoa que tem ideação suicida, que pensa sobre isso, vai pensar de uma forma única, né? Não tem um padrão para todos. Acho que essa é o principal. Algo importante também, é uma dúvida na verdade, né? Uhum. Quem faz podcast também gosta de ouvir e assistir podcast. Uhum. E num podcast eu ouvi um médico, um psiquiatra, dizendo que era muito difícil dizer realmente se a pessoa estava com uma intenção realmente de tirar para a vida ou não. Uhum. Bom, como leigo, eu realmente não sei, aí eu vou passar para você a bola para saber se realmente é por aí. Uhum. E ele completou dizendo que no consultório dele, ele costumava enxergar isso pelos olhos. Isso é um mito? Realmente isso é... Pelos olhos? Olhando olho no olho. Você acha que... Eu não sei que, sim, o que orientava, né, a prática dele. Pode ser que diante da jornada dele ele tenha, né, estipulado algum método, mas eu acho muito difícil, até porque a gente na psicologia a gente trabalha com aquilo que é verbalizado, né? A história que é contada. Então cada história é única, né? Cada momento que a pessoa passa é vivido como uma coisa diferente. Tanto é que a gente combate certas falas assim como: eu já passei por isso e eu sobrevivi, por que você não vai passar por isso também? Então tudo que generalize a experiência humana, né, de vida incorre no risco de eu poder deixar passar alguma coisa, né? Então pode ser que esse olhar não esteja atento às vezes à singularidade daquele sujeito, né? É difícil um sujeito conhecer todas as formas de sofrimento de todos os sujeitos. A gente está sempre como espectador, né, desse lugar, e curioso também para poder adentrar esse universo único. Queria um questionamento rapidinho para a Dulcineia, querida. Qual a importância que a senhora vê, digamos assim, em grupos de apoio, em grupos que tendem a, digamos assim, a prever, a fazer uma precaução quanto a esse problema? Qual a importância que a senhora dá para isso? Os grupos de apoio, eles funcionam por pós-venção. O que é pós-venção? Pós-venção é apoio às pessoas que perderam seus entes queridos através do viés do suicídio. Perfeito. Então é um trabalho voltado especificamente, né, pelo menos nos grupos que eu frequento, eles não têm tentantes, né? Existe apenas um que eu frequento que tem tentantes. Aí sim seria para precaução, entendi. Prevenção. Uhum. Agora, normalmente que nós frequentamos, perfeito, eles trabalham na pós-venção, não é prevenção, é pós-venção, entendi, porque essas pessoas que passam por esse sofrimento, elas são muito mais vulneráveis que qualquer outra pessoa a fazerem a mesma coisa em seus entes queridos, porque o desespero e a coisa é tão traumática, ela é tão impactante, ela vem de uma maneira assim tão abrupta que você não... Eu como mãe, por exemplo, eu mesmo meu filho dando plenos sinais, eu não captei a gravidade do que eu estava vivendo, e aquilo para mim foi assim, meu Deus, como eu não vi isso, como eu não vi aquilo. Então esses grupos funcionam assim, para nos trazer um acolhimento. Você também nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar. Nós ouvimos os outros relatos, cada um conta a história do seu ente querido, e através desse ouvir, desse acolhimento, dessa situação
situação que nós vivenciamos ali, tem sempre uma psicóloga, uma coordenadora, pessoas mais experientes que nos vão nos dando força. Fora isso, eles criam, no paralelo, um grupo de WhatsApp, que todos eles mantêm, com a intenção de que você não fique só no dia do encontro. O encontro é importantíssimo, mas nós podemos, no dia a dia, estar ali falando do nosso sofrimento. Às vezes você está muito angustiada, meu Deus, hoje eu estou sentindo isso, aí vem uma colega, não, mas eu também sinto, e essa identificação que é perdida com a perda da pessoa que você ama, que você se sente só no mundo, você começa a captar ali nesses grupos. A intenção do grupo é essa, é te dar este apoio, essa sustentação nesse momento que você está no vácuo, a sensação de um vácuo que você não tem como se sustentar. Emendando mais uma pergunta, querida. Quando chega uma mãe que acabou de passar por esse episódio, como ela é recebida, como é, digamos assim, esse tratamento de choque? Não sei se eu poderia falar dessa maneira, mas como é esse primeiro contato? Esse primeiro contato é o seguinte, ela vai chegar e ela vai tentar relatar, a intenção de que ela fale, porque ao falar você vai colocar toda a sua angústia, você vai já desfazendo um pouquinho esse desespero, mas às vezes elas não conseguem. Então a psicóloga, a pessoa que está ali, ou a gente que já está sabendo, cada um vai dizendo um pouquinho, diz, não, se não quiser você só ouça as outras pessoas. Mas normalmente eu sou uma que falo assim, não, mas fala um pouquinho só quem é a pessoa, que ela significa para você. Aí nesse momento ela vai falando, dali ela consegue até impulsionar para falar. Mas normalmente é um momento bem difícil que eu passei por ele. Só que como eu sou muito faladeira e muito assim de não guardar, eu fui falando logo tudo que estava acontecendo comigo, e para mim foi mais suave passar essa situação assim. Para mim não está sendo suave até hoje, mas digo assim, no sentido de que eu consegui caminhar de uma certa maneira, e estou chegando aqui há 3 anos e 6 meses sem o meu amor, o grande amor da minha vida, o Rafael. Lindo. Voltando um pouquinho para a Juliana, ainda sobre a campanha, né? Setembro Amarelo. A gente vê que o tema, até pela abordagem também da Dulcineia, a gente vê que o tema está muito ligado à saúde mental. O Setembro Amarelo é específico em relação ao problema das pessoas que tiram a própria vida, ou também aborda profundamente as doenças mentais como um todo? É uma oportunidade, acho que, de a gente pensar um todo, né? E de a gente pensar a qualidade de vida também. Então, se a gente pensa, né, de que chegou a um contexto de que pensar em morte era a única solução possível, né? Fantasia, sim, de uma forma fantasiada, mas era a única saída possível. Significa que outras condições de vida não foram propiciadas, né? Qualidade de vida, então a gente pode colocar aí nesse pacote, né? Acesso a bens e serviços, né? Acesso à qualidade de relações, então em ambientes que não tenham violência, por exemplo, né? Em ambientes que não tenham desigualdades, né? Então a gente pode falar também de acesso a lugares para falar um pouquinho sobre isso, né? A bem-estar físico também, então exercícios físicos, né? Boa alimentação, baixa precariedade. Então qualidade de vida é a gente pensar isso, né? Então esses seriam alguns fatores de proteção também. Então acho que é uma época que a gente aproveita, né? Inclusive uma palestra que a gente deu semana passada, Nascer no Mundo, falava justamente sobre manejo emocional. Então, como é que eu posso, né, ajudar a falar disso? E os transtornos mentais a gente pensa como formas de vida, né? Existem algumas abordagens que vão dizer que transtorno mental é um problema, né? A gente teve 2 nomenclaturas antes dessa dos transtornos mentais. A primeira era distúrbio e a segunda era doenças, e aí em última instância a gente começou a usar transtornos, né? Transtorno como uma coisa que é uma alteração que existe na vida daquele sujeito, que acaba interferindo no modo como ele se relaciona consigo mesmo e com o universo, né, que o cerca. Então é uma oportunidade da gente também desmistificar e dizer que é assim comum, né? Não é de a gente trazer a saúde mental com menos tabu, com menos estigmatia também, mesmo menos estigma, né? Das pessoas que estão vivendo nessas formas de viver no mundo. Emendando a pergunta do meu amigo Luiz, eu estudando o material que você e a Manuela, outra psicóloga, né, que viria no seu lugar, infelizmente está com Covid, mandou para mim, ela, além do ingrediente das doenças mentais, da depressão, né, do transtorno bipolar, que eu vi que é um transtorno bem grave nesse sentido, há também, digamos assim, traumas curtos, porém muito poderosos para a vida daquela pessoa, digamos assim,
fotos vazadas, né, hoje em dia, conversas vazadas, enfim, alguma coisa que constranja ela ou uma perda familiar, alguma coisa que seja definitiva na vida, que possa causar também um episódio ali muito intenso, né, Sim. de tristeza, de depressão, em que a pessoa episodicamente acaba tirando a própria vida. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, a gente tem esses outros dois conceitos, né, que são duas formas também de abordar o suicídio. Então é quando há ideação suicida, ou seja, a pessoa de certo modo já flerta com a ideia de morte, né, de alguma forma. Pode ser idealizada, tá? Não é a morte como ela própria, porque a gente entende, né, eu sou psicóloga com abordagem psicanalítica, então a gente é como se fosse um conjunto de teorias que orienta a nossa forma de enxergar o ser humano. E a ideação suicida, ela seria essa forma de enxergar a morte de uma forma fantasiada, porque para a psicanálise a gente não sabe exatamente o que é a morte, né? O que a gente chega mais próximo de saber o que é a morte é quando a gente perde alguém perto da gente, que é algo permanente, né? Fora dessa experiência a gente tem muita dificuldade de enxergar um fim, né? Exatamente. Então, essa é uma das formas de a gente abordar, que é a ideação suicida, e a outra é nessa, né, que o Renan falou, que é essa coisa mais voltada para a impulsividade. Então seria a morte, né, por suicídio de uma forma impulsiva, né, recorrendo a uma coisa impulsiva. É muito comum em jovens, né, de 15 a 29 anos. Então, se a gente pensar em adolescentes, né, é um público que pode ter um repertório menor, que tem chances maiores de ter um repertório menor de resolução de problemas, por exemplo, né, ou então na infância, como também acontece. Ou então, é muito comum também mortes impulsivas por parte do público masculino. Então, se a gente for falar um pouquinho de recorte de gênero, né? Se dá pra gente abrir também dessa forma. Mas homens, né, por ter uma cultura muito voltada para papéis sociais que estão associados à independência, à autossuficiência, né? Força, né? Essa coisa assim, um pouquinho mais isolada também, de que não precisa de ajuda, acaba que os homens recorrem, né, estatisticamente, a métodos mais impulsivos e menos irreversíveis. Então, assim, a estatística que a gente tem é que homens se suicidam mais, mas mulheres tentam mais, né? E aí acaba que os homens recorrem, por conta do método, né, que a gente entende, porque eles recorrem a esses métodos de impulsividade e de situações que não se vê ali uma saída, né, mas às vezes não se vê uma saída porque não é ensinado que pode ter saída, de que pode ter ajuda e de que é normal a gente passar por situações em que a gente não vê saída mesmo, mas aí a gente pode construir, né, olhar para quem está do lado às vezes, né, ver, falar como a Dulcineia falou também, começar a falar e conseguir encontrar alguma luzinha nesse fim do túnel. Perfeito. Sobre o que você falou, no seu material de trabalho, você fala sobre a importância do estudo, né? Se estudar um pouco sobre tudo relacionado ao suicídio, relacionado às doenças mentais, né? E que isso poderia contribuir para que menos casos ocorressem no mundo. É mais ou menos isso? Assim, profissionais de psicologia precisam estar em constante estudo, né, sobre diversos temas, assim, de interesse de saúde coletiva, né, a gente é um profissional de saúde em todas as instâncias, então é interessante. A mídia, eu acredito que vocês também estejam em constante, né, estudo desse tipo de coisa, porque vocês estão que veiculam, né, o que as pessoas estão consumindo hoje. Então, com a mídia alcançando níveis estratosféricos, assim, hoje em dia, acho que vocês estudam como tiveram que estudar para estar aqui hoje também, né, estudam muito também, e as pessoas, a nível, assim, a campanha, né, a ideia da campanha é que as pessoas possam não estudar exatamente, mas ter acesso a informações. Então, por exemplo, talvez saber que aquilo que eu estou passando não é unicamente, né, é único, é vivido de uma forma única, mas pode ser que outra pessoa passou por algo parecido e eu consigo lidar com aquilo de alguma forma, né? E aí essa informação, por exemplo, saber que tem um CVV, né? É o CVV que eu acho importante falar também. Muito aqui, importante, sim. Né? O Centro de Valorização da Vida, que também que é responsável, né, por ter instituído, uma das entidades responsáveis por ter instituído a Explica o que é o CVV, por gentileza, de uma maneira didática. O Centro de Valorização da Vida, então, é uma instituição, né, que trabalha com trabalhadores voluntários, né, e que faz o atendimento de pessoas que estão em situação emergencial. Então, a pessoa está ali pensando que ela vai se matar agora. Então, você pode ligar, o atendimento é rápido, né, eu já testei, para saber se era mesmo, assim, né, porque a gente indica para muitas pessoas e tudo mais. E aí, ele é super rápido e aí você vai ter uma conversa, né, a Cidadania falou como é importante a gente falar cura, né. Então, ou pelo menos é um caminho para a cura. Então, a gente indica o CVV para essas pessoas, né? Então, é uma das entidades responsáveis por instituir a campanha também. E é essencial, né? Tem sido essencial esse trabalho deles. Dulcineia, sobre justamente falar sobre o assunto, você acha que, pela sua experiência, pelos grupos, né, você acha que realmente o CVV, através disso, pode evitar o suicídio, né, Quer dizer, jovens? Em alguns casos, sim, não digo em todos, né? Pelo que eu vejo nos relatos lá, inclusive o meu próprio filho, depois eu vi que ele tinha ligado, entende? Então, eu acho que ele também buscou esse tipo de ajuda.
evidente que é um diferencial, não podemos negar, né? Muitas pessoas recorrem, não quer dizer que seja o efeito cura, por quê? Porque ali é só para impedir aquele momento do desespero. Ele funciona como uma tabuazinha que você coloca o pé e dali você vai buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, esse é o caminho. Mas ali, se você está no pezinho para, né, aí você vai conseguir recuar. E agora o que eu faço com isso? Eu recuei, aí o CZV não vai te dar aquele apoio psicológico, psiquiátrico, ele te deu só a mãozinha para você não fazer o pior. Então daí para frente você vai procurar a ajuda que é a correta, que é psicóloga e psiquiatra nestes casos. Luiz, a Juliana, ela citou agora nós da mídia, né? Ela citou, digamos assim, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido para as duas. A gente vê aí, até recentemente teve um caso, né? Assim, que eu nem quero comentar muito porque é muito triste, mas teve um caso recente, aí ficou famoso na mídia. Jogadora, né? Exato. Como vocês duas, perguntando primeiro, começando pela Dulcineia, como você acha que, digamos assim, é o tratamento feito a esse tipo de notícia? Como essa notícia deve ser dada? Porque eu percebo que de uns tempos para cá, a mídia tem tratado de uma maneira diferente. Antigamente, digamos assim, cartas eram divulgadas, né? Coisas que não deveriam ser faladas eram abertamente faladas, enfim. Como que você acha que essa abordagem deve acontecer? Essa abordagem, digamos assim, noticiada de casos desse tipo? E, enfim, como você acha que ela deve ser? Eu acho assim, há que se perceber que tem que ter uma delicadeza ao noticiar isso, mas não pode se omitir. Essa coisa de dizer, caiu da janela, eu acho assim tão absurda, porque eu acho que a sociedade tem que ter consciência disso, porque coisas bem piores que são as pessoas matarem umas às outras, fazerem coisas terríveis, estão na mídia e as crianças veem, os adolescentes veem. Por que o suicídio é essa coisa do tabu, grande tabu? Por que não desmistificar isso, de modo que isso possa botar as pessoas para refletirem? Eu não entendo o porquê desse tabu, porque isso só faz piorar a situação. Pelo que a minha permanência nos grupos, eu vejo que a chegada de pessoas que vão dizendo aconteceu comigo é muito grande em relação ao início de 2020, quando aconteceu comigo, era assim, mais raro chegarem mães, pessoas. Agora a frequência está assim, constante, a gente não dá conta nem da demanda assim, sabe, do dia, quanto mais do mês. Então eu acho que esconder só piora. Tem que ter toda uma delicadeza, um cuidado, mas não se pode omitir. Perfeito. Sobre isso, até eu iria pedir para você falar também a mesma coisa, só para completar, né? O que a mídia entende é que, omitindo as informações, ela estaria resguardando a vida de pessoas que poderiam tentar, ou de repente encarar tirar a própria vida como uma solução. Aí eu já ia passar a bola para você. É isso mesmo? Eles estão errados ou estão certos? Pode responder com uma mão em cima de calma. Não, claro, a sua opinião foi perfeita. Não, mas sim. Mas tem esse lado também que é importante a gente falar, né? Ele precisa ser expresso, e acho que aí é uma tarefa difícil, né? Que vocês têm que fazer, de encontrar a linha entre comunicar aquilo, mas como comunicar aquilo de uma forma que eu não omita, não alimente esse tabu, mas que eu também informe a respeito disso. Eu falaria de gatilho, né? Que é uma palavra que está na boca do povo, né? Está na internet o tempo todo. Então a gente entende, né? Esses protocolos, eles são feitos de modo a orientar a forma como isso é comunicado. Então, por exemplo, dependendo do modo, não é permitido divulgar o método que a pessoa utilizou para poder por fim a própria vida, né? Porque acredita-se que isso pode engatilhar alguém que já teve um plano, né, relacionado àquele método que foi utilizado, né? Então teve cantores há pouco tempo e tudo mais, atores, sempre tem, eles evitam colocar o método, né, para poder não engatilhar as pessoas, seria basicamente esse o propósito, né? Outras coisas que a gente observa também é colocar sempre no final, o início do comunicado, né? Então, se ele é por escrito, por exemplo, fala-se no início que é alerta de gatilho, né? Então, comunicar que é uma comunicação de um suicídio, que para algumas pessoas pode ser um assunto sensível, então ela está passando por um momento difícil, pode ser que ela passe aquilo adiante e não seja um conteúdo que ela possa consumir. E também colocar no fim, geralmente, né, de alguma obra cinematográfica, né? A gente vê séries também que abordam um tema, né? E quando é citado em algum episódio, coloca-se no final da série algum número para pedir ajuda, né? Inclusive o CVV, se for uma obra brasileira e tal. Então, acho que é esse começo, meio e fim, né? Como fazer, basicamente, essa comunicação do suicídio de modo que não engatilhe as pessoas, né? Perfeito. Vou falar uma coisa sobre amor.
Na verdade, também está no seu material de trabalho, eu tive a oportunidade de ler. E é isso mesmo, o amor pode contribuir de alguma maneira para evitar? A Dulcinea já fez um sim, quer responder primeiro? Não, deixa ela falar, depois eu falo. Claro, fica à vontade. Não, eu gostaria que você... Não, a questão toda é assim, no meu caso específico, do meu filho, sabe? Ele sempre foi tratado com muito amor e carinho. Mas quando ele ficou realmente bem ruim, que ele já estava ficando assim meio que agitado, estava cansado e a gente também, assim, houve assim um pouco de falta de paciência. E a falta de paciência eu considero que é um pouco de falta daquele amor mais profundo, assim, da parte minha, do pai, assim, no sentido de que a gente tinha que ter largado tudo. Então houve assim uma coisa de ficar presa às coisas e presa a ele. A gente não sabia o que fazer, a gente ficou na dúvida. Então aquele amor profundo tinha que ter falado mais alto para deixa tudo, não esquenta com nada e fica só com ele. Eu acho que eu sinto no meu coração, isso me emociona, desculpe, né? Que se eu tivesse acolhido mais meu marido também, que ele dizia, isso é bobagem dele, a palavra, entre aspas, ele dizia, isso é frescura, não esquenta muito, deixa, vai passar. Então, essa situação, eu não digo que seja desamor, mas o amor, quando ele é latente, você não se importa com certas barreiras que eu considero preconceito. Porque a sociedade também acha que a depressão é um mimimi, uma besteira. Então, muita gente, acontece isso porque a pessoa fica desamparada, até com as pessoas que ela contava. Quando ela vem com esse discurso, faz com que as pessoas falem assim, mas será que é tudo isso mesmo? Será que não está exagerando? Mesmo você amando muito, eu acho que esse amor tem que ser maior do que tudo isso. E eu acho que o amor é super importante. Às vezes eu penso muito sobre isso em relação ao meu filho, em relação ao meu marido, em relação ao contexto que eu vivi. Eu tenho uma sogra, que é a mãe do meu esposo, ela tem um pensamento muito arcaico, muito antigo das pessoas que isso tudo é besteira, eu nunca tive isso não existe. Pega ele, dá um trabalho para ele. Ela dizia na frente do Rafael, eu falei, mãe, eu me esforço, eu não estou conseguindo. Então tudo isso está no pacote da minha mente agora, como onde estava o grande amor, né, que precisava fluir nesse momento. É mais ou menos por aí que eu penso. Sim, e o amar não é tão fácil quanto a gente pensa, né? É um lugar que da gente se despir daquilo que a gente considera que é verdade, né? Daquilo que a gente considera que está posto para todo mundo, e é eu conseguir acolher aquilo, atravessar o meu eu em busca de um outro, né? Isso para psicanálise seria o amor, assim, atravessar meu narcisismo, né? Atravessar aquilo que eu conheço em busca de um outro que está ali, porque às vezes é difícil de compreender, né? Tanto é que a gente, na psicologia a gente faz isso, né? A gente tem que se desprender daquilo que a gente é, né? Coloca tudo em suspenso, as minhas crenças e tudo mais, meus pacientes não têm acesso a isso, né? Minha história e tudo mais. Mas eu preciso me desprender de certo modo, assim, é um norte, né? A gente não consegue se desprender 100%, não tem como sair de mim, né? Mas a gente tenta ao máximo se desprender disso para poder acessar o outro e compreender. Nesse sentido, o amor é um instrumento de transformação. Eu não consigo mudar aquilo que eu não consigo compreender, né? Então, é uma coisa difícil de se fazer, né? Tanto é que a gente tem um profissional que estuda para poder conseguir fazer, de certo modo, isso, mas é possível fazer, acredito que você tenha feito, né, que você pôde nesse momento, mas é uma tarefa difícil, né? Exige a gente sair de um lugar confortável, que é da certeza, e de ir para um lugar novo, né? Diferente, estranho. Então é uma tarefa difícil mesmo. O ser humano também ele faz o máximo que pode, né? Só que depois ele sempre fica achando que pode fazer alguma coisa mais, mas muitas vezes não se pode. Então acredito que você tenha realmente feito o melhor. Não tem menor... E hoje contribui bastante, né, para que outras famílias tenham um conforto, né? Então o seu trabalho é incrível. Já podemos dar os parabéns para você. Sim, seu trabalho plantou sementes, né? Com certeza. E sobre amor, desculpa, pode uma maneira que eu tenho de honrar o meu filho, já que eu não consegui, de uma certa forma, salvar o meu filho, que eu queria, né? Que eu mais queria não estar aqui, não estar em lugar nenhum que fosse por esse motivo. Mas já que isso tudo me aconteceu, o que me restou, eu faço em nome dele, pela honra e a memória dele que eu estou aqui. Lindo. Perfeito. Lindo. Agora, com relação a amor ainda, você diz que muitas pessoas amam mais o próximo
né? Mas não olham para si também, né? Isso tem sido uma falta. É isso mesmo? Sim, que teve esse material que a gente mandou, né? Que eu mandei. É de um momento de uma palestra. Então a gente faz uma seguinte pergunta que eu faço, convido vocês todos para fazer aqui agora também, né? Pense nas 3 pessoas mais importantes da sua vida. Pensaram? Eu já. 3. Alguma dessas pessoas é você mesmo? Depois de ler o material, sim. Aí fica mais fácil, né? Mas geralmente é difícil, né? A gente tende a pensar mais no outro do que na gente. Assim, não existe a gente sem... Não existe o cuidado do outro se não existir a gente, né? Então, de certo modo, o amor próprio também é um ato de amor ao próximo, né? Pensando dessa forma. Acho que é esse o convite que a gente faz, né? De conseguir se cuidar pra gente conseguir cuidar do outro também. Talvez isso tenha sido a minha grande falha, porque eu sempre pensava nos meus filhos, nunca em mim, né? No final, eu consegui... Mas você não acha que isso tá meio que na experiência materna? De acabar pensando muito no outro, né? E pensar pouco em si. Na verdade, eu sempre fui mãe desde 11 anos, conforme eu te contei. Verdade. Né? Então você já tem uma trajetória de mãe, né? De um papel de mãe antes de ser mãe biológica, né? Exatamente. De fato. Então pode ser, e assim, é isso, de novo voltando para aquela questão do papel de gênero, né? É esperado de mulheres o tempo todo, então os papéis sociais, eles fazem a gente refletir sobre expectativas que a sociedade acaba incutindo na gente, né? E de mulheres é esperado muito que abra essa mão de si para cuidar do outro, né? Tanto é que a gente está em papéis de cuidado a maior parte do tempo, a gente se cuida mais estatisticamente também, então em relação a cuidar dos médicos e tudo mais, mulheres fazem muito mais exames, né? Mulheres estão muito mais nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão se cuidando muito mais. Aproveitando, Juliana, isso que você acabou de falar. Sim. Nós homens, nós temos, como você acabou de falar, um papel social um pouco mais individual, que a gente tem que, digamos assim, demonstrar, digamos assim, alguns arquétipos, algumas fortalezas que talvez não sejam verdadeiramente reais. Então, como principalmente aí, pegando o lado do homem, o homem jovem, o homem de meia idade também, o homem um pouco mais velho, que eu acho que não muda muita coisa entre as idades, como vencer esse preconceito, como vencer essa, digamos assim, digamos assim, esse achismo que vai ser uma coisa vexatória, talvez, de cuidar da mente. Como que você aborda, digamos assim, pensando na figura do homem, como você disse aí? Sim, eu achei interessante que você falou que não muda muito de acordo com as idades, né? Eu acho que muda. Não sei, assim, acho que você pode dizer melhor dessa experiência. Eu observando assim, eu vejo que não muda. Eu acho que esse comportamento, digamos assim, masculinizado, talvez até, em último caso, machista, eu acho que ele está presente em todas as idades de uma maneira mais ou menos razoável. Então, mas acho que essa tua fala, né, que pode ser de um local de fala mesmo, né, que você tem por ser homem e tudo mais, pode demonstrar pra gente como é cobrado desde cedo que os homens tenham esses papéis, que os meninos sejam fortes, não choram e tudo mais. Não tem uma fórmula, né, nenhuma receita de bolo para dizer como fazer isso, mas assim, participar, a gente que passa pela universidade às vezes sai como muito desconstruído, achando que o mundo, né, todo mundo tem que se desconstruir, né, ser homem tem várias formas de ser homem, várias formas de ser mulher e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de discussão. A gente vê hoje, a gente avançando em discussões que estão aí há séculos, né, para serem trabalhadas e tudo mais, a gente vem avançando, mas muito de uma forma bem tímida, né, eu diria que a gente está engatinhando. E a mídia acho que é um bom veículo, né, para poder a gente desconstruir isso. As obras de arte, né, então a arte sempre refletindo os tempos é muito importante. Então arte, né, cinema, teatro, né, músicas falando sobre isso, né, há pouco tempo acho que Thiago York fez uma música sobre masculinidade frágil, né, ou masculinidade tóxica, alguma coisa assim. Então a gente está em todos os lugares, se a gente parar para prestar atenção, acho que estão discutindo sobre isso, mas realmente precisa de um cair em si, né, para eu conseguir me movimentar diante daquilo. E pode ser através das experiências de vida, né? Eu digo que a vida é muito pedagógica também. Pode ser, então, eu ter um homem ter uma filha e acabar conseguindo perceber as diferenças ou não, ele reproduzir mais aquilo. Pode ser alguém que sofreu aquilo da geração passada, né? Então, quando é transgeracional, eu sofri porque meu pai fazia isso comigo e eu quero fazer diferente com as próximas gerações, né? Seja um sobrinho, alguma pessoa assim. Eu acho que a vida vai acabar ensinando, né, as pessoas que estão atentas a mudar de ideia, seu posicionamento. Perfeito. A Dulcineia, em seu depoimento emocionante, falou sobre preconceito. Eu não quis cortar, porque realmente o seu depoimento foi incrível. E logo agora você também falou de coisas que também geram preconceito, né? Bom, o preconceito contra a saúde mental, contra o cuidado à saúde mental, existe?
As pessoas têm medo de falar sobre isso, têm medo de tratar isso? Sim. Saúde mental é uma área... todos os profissionais são profissionais de saúde mental, a gente entende assim, mas dentro da psicologia, né, e da psiquiatria no geral, a gente trata a saúde mental como aquelas pessoas que têm algum sofrimento psíquico, né, que possuem algum transtorno, né, alguma característica assim que provoca alguma alteração comportamental, intelectual e acaba alterando, né, a forma como ela lida com o mundo e tudo mais. E a gente enfrenta muito estigma, né? Existe a luta antimanicomial, então é um movimento antigo, né, que a gente vem... Oi? De Oliveira. Isso, Nízia de Oliveira, exatamente, Nízia de Oliveira. E é uma figura muito importante que ajudou a gente a ver como a saúde mental não precisa ser estigmatizada, né? Você quer falar Existe até um filme, não é? Tem um filme muito bom na Netflix, se não me engano, Nízia da Silveira. Isso, uma psiquiatra muito importante. Eu conheci a história lá do Gente de Dentro, né? Acabou com aquilo que as pessoas eram torturadas. Porque tem um evento pessoal na minha família, né? Eu não vou colocar agora para não cortar vamos dizer, fica à vontade, o tema aqui. E que a pessoa foi lá e levou choques e voltou pior. Então eu já tinha um arrepio, só quando alguém me falava de doença mental, eu já tinha. Quando meu filho falou aquelas coisas, eu falei, meu Deus. Entendeu? Então aquilo vem na raiz, você vai recebendo aquela informação e vai criando aquela defesa. Não, isso não. Sim. Comigo não, entendeu? Sim. É mais ou menos por aí também que você encara cada momento e faz. Você recebe certas informações distorcidas. Hoje eu sei que são. Sim, se a gente analisar a história. Não tem nada a ver. Todo mundo pode passar por isso. Ninguém fica sendo diferente por isso. Exato. E esse preconceito, eu diria que é por conta da história, como ela foi, né? Então, assim, antigamente, né, lá na Idade Média, desde sempre, tiveram essa ideia de enclausurar pessoas que eram desviantes, né, da norma social. Então, pessoas, né, pessoas criminosas e tal, pessoas que engravidavam muito cedo, pessoas que eram, né, caíam na prostituição, faziam algum crime, eram indesejados, né, socialmente, os indesejáveis socialmente tinham a tendência de serem enclausurados. E a gente carregou essa herança, né, durante muito tempo, até pouco tempo atrás, né, onde foi proibidos os manicômios, né, os antigos manicômios, e por isso que é importante a gente falar da luta antimanicomial, porque é um movimento que ainda está presente na sociedade, né, em psicologia a gente fala bastante desse movimento, em psiquiatria também. Quem foi o pioneiro foi o Franco Basaglia, né, que é um psiquiatra italiano, e aí veio para cá, para o Brasil, esse tipo de movimento. Mas só para a gente entender por que tem esse preconceito, porque desde o início da história, o que era indesejável socialmente foi associado à saúde mental, né? Então é como se fosse, né, em um dado momento na história, foram liberando as pessoas que eram capazes de trabalhar, e aí sobraram quem, né? As pessoas que possuíam algum transtorno mental, e aí ficaram ali. E por isso que foi associado, de certo modo, tem até um conto do Machado de Assis que ele problematiza um pouquinho disso, né? O alienista, e é interessante. É legal, né? Muito bom. E é interessante ver como a gente pensa desse jeito porque tem uma história por trás disso, né? Então, às vezes a gente entender o presente, a gente precisa analisar um pouquinho esse estigma que está aí há muito tempo, né? Mas é importante a gente entender que as pessoas, né, que têm algum transtorno mental precisam estar livres, né? Elas são pessoas como todas nós, precisam estar, né? A gente fala que eles precisam ter acesso, né, aos equipamentos substitutivos dos manicômios, que são os CAPs, né, os centros de convivência que estão por aí em todos os cantos, tem todos os tipos de CAPs também. Entram nesse grupo também as pessoas que possuem alguma dependência química, né? Tem CAPs AD que são voltados para essas pessoas. Emendando a sua fala, Juliana, Sim. Como funciona essa malha de cuidado, seja ela pública ou particular, mas eu acho que aqui a gente pode dar alguma ênfase na pública, no SUS. Como é, digamos assim, esse conjunto de cuidado, seja o CAP, seja um posto de saúde, como é feita essa atenção básica de saúde mental pelo SUS? Sim, então a atenção básica, o principal dela é que ela é voltada para prevenção, né? Então, aquele cuidado primário que a gente tem ali. Então, o ideal é que ele possa, que um CAPS, por exemplo, tenha condições de receber uma pessoa que vem, né, com alguma demanda e tudo mais. Às vezes nem vai ser demanda específica para ser tratada naquele caso, naquele CAPS, né? Mas que ele tenha condições e profissionais, né, de referência. É importante dizer que nos CAPS não são profissionais, não tem aquela função específica. Então, o psicólogo ele não é só psicólogo, ele pode ser um técnico de referência e pode ser um vínculo de algum usuário daquele serviço, né? Que como a gente chama, não pacientes, usuários. Então, é toda uma dinâmica ali mais voltada para como transformar a vida daquela pessoa de uma forma mais tranquila, né? E aí ele chega ali, o ideal é que ele consiga ser recepcionado, né? Às vezes avaliado, né? Dependendo do tipo do caso, e encaminhado para o tratamento, né? E se for
precisa, se o caso dele for tratável naquele equipamento, tratar ele naquele equipamento, né? E com forma de convivência, né? E não só medicamentosa, mas assim, às vezes é uma conversa, às vezes é passar um dia, às vezes é fazer um artesanato, né? Então os CAPs, eles têm essa pluralidade de formas de ser, né? Que eu acho bem interessante. Emendando essa pergunta, caso a pessoa não queira procurar o SUS, queira procurar numa via particular, ela deve procurar primeiro um psicólogo, um psiquiatra, não há regra quanto a isso? Como é feita essa primeira abordagem? Assim, olha, eu não sei dizer exatamente, porque vai depender muito do caso, né? Mas ambos os profissionais estão qualificados, né? Em tese estão qualificados para poder dizer qual o caso, né? Qual é o tratamento mais indicado no caso, quiçá ambos, né? Pode ser ambos os tratamentos, né? Como a Dulce, né, também falou. Então, profissionais de psicologia ou de psiquiatria podem ser indicados em vários casos, né? Então, acho que tanto faz. Hoje eu ouço muito falar, eu atendo por planos de saúde, né? Que é na rede particular. Então, eu ouço muito falar de pessoas que foram encaminhadas por mim por outros médicos da atenção básica. Então, às vezes é um ginecologista, é um endocrinologista, né? Ou então um neuro também, né? Um neuropediatra, um neuropsiquiatra também. Então, acho que é por aí, né? Acho que essa é a ideia também, de que na rede a rede básica de saúde, na rede de atenção básica, todos os profissionais tenham capacitação para poder saber encaminhar. Então, assim, é receber aquilo ali e dizer, tá, isso daqui não é qualquer coisa, né? Eu tenho o que fazer com isso, né? Eu vou mandar para alguém que saiba melhor esse caso, vou mandar para aquele caso que possa ter o tratamento adequado. Eu vejo que é muito comum, inclusive, o trabalho conjunto, né? O psiquiatra avalia, quando de repente é um quadro muito agudo, ele prescreve a medicação correta, mas sempre encaminha, impressionante, sempre encaminha para um psicólogo, né, para poder dar esse cuidado. É bom que muita gente pode interpretar como se fossem antagônicas, né, como se um tivesse, não, pelo contrário, eles se complementam, né? Sim, se a gente for dizer assim, né, se tem uma pessoa passando por um período depressivo e ela está tendo alguns pensamentos perigosos, né, alguns sentimentos de desesperança, vamos supor assim, pode ser que seja a terapêutica medicamentosa seja indicada para ela, acompanhada por psiquiatra, seja indicada, né, naquele momento, mas o significado daqueles sentimentos pode ser trabalhado em terapia, né, então a história, né, a fala, tudo isso vai ser trabalhado na psicoterapia, né, com um psicólogo. Então acho que eu diria que eles são complementares mesmo, apesar da gente, né, ainda ter alguma representação social que acha que são antagônicos mesmo. Voltando a falar sobre preconceito, né, eu também não quis cortar a linha de raciocínio. O Renan, a gente batendo um papo, até se preparando para essa conversa, chegou a mencionar que a gente em algum local dizer assim, que tocar no assunto, aquela pessoa que estaria tocando no assunto pela primeira vez, ela aumentaria a probabilidade de tornar-se uma pessoa que poderia tirar a própria vida. Isso existe? É mais um mito? Porque é cheio de mitos, né? Sim, esse é mais um mito que a gente tem, de que se a gente toca nesse assunto, a gente está mexendo uma ferida aberta? Alguma coisa assim. Mas o que a gente entende, né, que falando mais sobre isso, abrindo mais espaço de discussão, a gente pode até desmistificar. Porque às vezes a pessoa que, né, do Cine até falou sobre, às vezes eu só preciso falar, eu só preciso esvaziar para ser um primeiro passo que vai me levar ao acesso de outras terapêuticas necessárias, né? Pode ser pela via da medicina, né, da psiquiatria, da via da psicologia, pode ser buscando uma rede de apoio, pode ser buscando mais qualidade de vida, né, no laço social. Então, é completamente mito isso, né? Perfeito. Posso fazer uma pergunta aqui para a nossa professora? À vontade, querido. Que isso? Você manda. É um termo que é suicidabilidade, é isso mesmo? Você já ouviu falar nesse termo suicidabilidade? Tenho certeza que não. Eu também estou perguntando, eu só ouvi hoje a primeira vez. Suicidologia eu vejo falar, que é o estudo, né, do suicídio agora. Essa palavra aí, essa seria a suscetibilidade que as pessoas acabam, né, desenvolvendo de cometer suicídio. Então, suicidabilidade é o nome que a gente dá para aquela, por exemplo, algumas experiências, né, podem fazer as pessoas aumentar a probabilidade da pessoa desenvolver algum desejo, né, suicida. Como, por exemplo, já ter tentado, né, previamente, como eu falei, algum parente próximo ter tentado, né. Então, essas pessoas desenvolvem, né? Exato, né, e é difícil atravessar esse momento. Então, essas pessoas podem ter suicidabilidade, que seria a suscetibilidade de cometer deliberadamente um ato suicida. Assim, são dois termos muito, assim, andam juntos, né? O comportamento suicida, não é isso? Isso. E o suicidabilidade, né? Acho que são 3 conceitos iniciais, né, que eu acabei pulando um pouquinho. O comportamento tem a ver com ideação, né? Também, o comportamento tem a ver com aquele desejo que está ali mais presente. Agora, meu filho tinha a ideação, ele tinha aquela ideação. Ele vivia falando daquilo, eu desconversava, levava no médico,
Não, ele vai melhorar, pode ficar tranquila, não é, Rafael? Desde que eu consiga dormir, que ele disse que não dormia, eu vou melhorar. Só que daí uns meses ele tomava o remédio, ficava bem, já vinha de novo com a mesma conversa. Aí eu já não sabia mais o que fazer. A única coisa que realmente eu não quis fazer e me arrependo, às vezes sim, às vezes não, é a questão da internação, exatamente por essa questão que eu já tinha ouvido desse meu parente. Eu falei, não vou fazer a mesma coisa com meu filho, entendeu? Sim. Essa questão de interná-lo para poder impedir que ele fizesse. Hoje as mães dizem, mas eu internei, meu filho fez lá na própria clínica. Então eu tiro um pouquinho o mito disso aí, mas ao mesmo tempo eu fico, será? Sabe quando você fica naquela coisa, mas eu nem experimentei para saber, né? Porque quando você coloca pro outro a responsabilidade, você, mas eu não estava lá, não tenho responsabilidade. É aquela coisa de lavar as mãos. E quando você assume a responsabilidade como eu assumi, eu fiquei com ela toda para mim. Meu próprio esposo falou assim, não, você faz o que você achar melhor. Rafael, mãe, você que sabe, eu por mim eu vou. Eu não vou impedir. Então tudo isso dói em mim hoje em dia, entendeu? São todas essas questões que envolvem a questão do suicídio. Coisa complicada, sabe? De lidar, de viver isso. Sim. Juliana, com esse relato a gente vê que as pessoas às vezes tentam o tratamento, né? É possível tratar todas as doenças da mente? A gente entende que sim, né? Assim como doenças fisiológicas, é possível a gente tratar. Agora, o desfecho vai depender muito da continuidade, né? Da qualidade dessa assistência. Então, não tem como a gente prever exatamente se a gente vai conseguir evitar. Mas prevenir, né? Por isso que a gente tem um foco na atenção primária, né? Nessa prevenção, na discussão, nos outros ambientes que a gente pode trabalhar com isso, né? Sem que a pessoa chegue ao... Porque a gente diz que o suicídio, ele é uma conclusão de um processo. Então, a pessoa, às vezes, deu outros sinais, passou por experiências, né? O sofrimento psíquico que está incentivando aquilo de certo modo. Então esse sofrimento psíquico tem datas, né, tem momentos biográficos, tem pessoas, né, tem acontecimentos, tudo isso pode desencadear, né, nessa experiência, assim, no fim levar ao suicídio. Mas no geral a gente tem como agir antes, né, em etapas anteriores, antes de chegar a esse final. Nos casos de ideação, né? Aproveitando, tocando uma parte que a Dulcinea disse sobre a medicação, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu vejo que há ideias um pouco deturpadas, até na mídia, ou até no, digamos assim, no senso comum, de que o remédio possa ser algo viciante, que ele não teria nenhum lado de bom, ou ao contrário, que ele seria, digamos assim, a panaceia, a resolução de todos os problemas mentais possíveis. Sim. Você poderia comentar? Hoje em dia a gente vive um fenômeno da medicalização, né? Poderia dizer assim, que é tratar como coisa da medicina objetos de estudo que nem sempre são, né? Então a gente pode tratar como eu tive uma paciente que foi muito representativa, assim, porque eu estava no período de estágio e durou 2 anos, assim, o desfecho foi lindo, assim, né? De como ela cresceu e tudo mais, como ela mostrou seus potenciais, mas tive a sorte de ter um acompanhamento, né? E a troca com um psiquiatra, que era muito legal, assim, né? Ele tinha a ideia de poder tratá-la, né? Com outras ferramentas que não só a medicamentosa, mas também a medicamentosa com ajustes frequentes diante da evolução ou involução dela, né? Então, é interessante, eu sempre acolho, né? Um paciente vem com preconceito com relação a remédios, é importante a gente acolher, porque muitos profissionais acabam cometendo erros e essa pessoa fica com essa representação de que pode ser perigoso e tudo mais. Mas é importante sempre dar uma chance, né? Para qualquer terapêutica, assim, né? Regulamentada, né? Também não é qualquer terapêutica, que a gente tem muitas coisas aí alternativas que são meio perigosas, mas é importante a gente dar uma chance, sim, porque às vezes o remédio ele pode ser interessante só por um momento, até a pessoa se estabelecer fisiologicamente e poder cuidar daqueles problemas, né? Daquelas questões de uma outra forma, né? De uma forma alternativa, até com a própria resiliência dele, né? Mas em psicoterapia de preferência. Fatores de risco a gente já mencionou alguns, né? Sim. Caso queira também complementar, tudo bem, fique à vontade. Sim. Mas eu gostaria de ouvir um pouco também sobre os fatores de proteção. Sim, os fatores de proteção, então a gente tem os fatores de risco de um lado, né? Ou seja, são aquelas coisas que contribuiriam para a ocorrência de um suicídio, né? Que podem ser várias coisas, né? Pode ter natureza socioeconômica, né? Pode ter natureza socioafetiva, ou seja, conflitos de família, né? Pode ter natureza traumática também, então ter perdido alguém, ter sofrido abuso, né? Ter sofrido alguma coisa. Então, às vezes, o suicídio ele acontece na vida adulta, mas às vezes o que incentivou foi uma experiência não tratada lá da infância, né? Ou da adolescência e tudo mais, ou do ano passado, ou de ontem, varia muito, né?
Mas os fatores de proteção a gente poderia entender essa busca, né, pela promoção da vida uns dos outros, mas eu diria, né, sempre a gente faz esse acolhimento, no primeiro atendimento de psicologia, a gente tenta fazer uma anamnese, né, que seria esse questionário, que o médico também faz, né, para poder saber mais ou menos como é que anda a vida da pessoa. E uma coisa que eu acho muito importante, né, que vejo que é muito importante na prática, é a rede socioafetiva. Então, quem é aquela pessoa que você pode ligar para falar ou mandar uma mensagem sem filtro nenhum? Estou, né, passando por esse momento, e né? O que você fala é julgamento, não é isso? Exatamente, né? Eu não preciso guardar nada pra mim. Então, quem é essa pessoa, né? A rede socioafetiva, às vezes a pessoa não vai ter ninguém, às vezes vai ter uma pessoa, às vezes é suficiente para passar por aquele momento. Então, a rede socioafetiva é um fator de proteção, né? Diria que também poder ter uma vida, né, com menos precariedade, como eu já falei. Então, por exemplo, fatores sociais de proteção, ter coisas que só o governo pode, né, às vezes as medidas sociais coletivas podem desenvolver, que é, por exemplo, empregabilidade. Então, desemprego, né, é um fator de risco, então empregabilidade seria um fator de proteção. Entende? Sempre pensando nessa lógica. Então, também ter acesso a bens e serviços, né, como eu falei, seria um fator de proteção. E, principalmente, a serviços de saúde, né? Então, tem estatísticas que indicam que pessoas que cometeram suicídio um mês antes, né, 80% das pessoas que cometeram suicídio, é esse o número, um mês antes tiveram acesso a algum serviço, né, de saúde, e médicos não psiquiatras, não de saúde mental. Mas talvez se esse profissional tivesse preparado, né, ou talvez essa pessoa, às vezes não vou culpar o médico, o profissional assim, né, mas só pra gente ver que às vezes esse sinal podia estar ali e a pessoa não foi capacitada para aquilo, pode ter desencadeado, né, aquele episódio e tudo mais. Então, no geral, é um compromisso social e coletivo com essa prevenção, né. Isso seria basicamente um resumo, né, dos fatores de proteção. Assim, esse médico tem sempre que encaminhar. Se não tá dentro do Isso. lugar, Se surge alguma coisinha ali, né, encaminha. Verdade. Exatamente. E se eu não tô nesse contexto, eu encaminho. Mas nunca Sim. deixar solto. Sim, E se eu digo, deixar solto, eu que dar um eu digo assim, que tem pessoas que não transparecem tanto, né? Assim, Exatamente. dependendo numa consulta, a gente não sabe, né, qual a origem dessa consulta, qual a duração dessa consulta, mas viu algum sinal, importante encaminhar. Encaminho. Não posso fazer nada, mas vou encaminhar. Sim. E assim vai dando uma cordinha, amarrando aí a situação. Sim. Vai rendendo tempo para poder ver o que resolve. Sim, passa o bastão até o outro que pegar. O meu filho, ele ia de porta em porta. Ele saía de uma cassinha, entrava em outra, entendeu? E cada uma, não, leva essa receita, faz... E não era bem desse jeito que teria que ser. Não chegar aqui, outra receita, Rafael, não é possível, agora mais um remédio. Ah, mas foi a doutora do banco que passou, na caixa de assistência do banco. Aí eu já me... Sim. Porque, na realidade, eu tenho o maior respeito pela Cassi, né? Que sempre foi excelente para mim. Mas no caso do Rafael, como é um caso complicado, eu acho que até difícil para a rede de atendimento médico. Até da própria Cassi, tem que se perceber que alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, porque para toda a situação, eu acho que no Brasil nós estamos totalmente preparados para essa questão do suicídio. Eu percebo isso pela quantidade de gente que chega lá, que foi ao médico, foi ao outro, e ficou solto no ar. Não foi feito, entendeu? Como são esses testemunhos, dona Cineia? Como é essas pessoas que tentam, digamos assim, se tratar e não são, digamos assim, às vezes bem aceitos, ou não são bem atendidos? Como Quer dizer, é? na verdade, elas nem estão mais lá, elas já morreram. Entendi. Quem vai lá geralmente é a mãe, que Relatar, normalmente né, como aconteceu. Relata. E nesse contexto que eu participo, são mais ou menos 14 a 15 grupos somente voltados para o suicídio, fora os outros que são geral, eu percebo que o relato da mãe, ele vai em torno desse desespero de estar buscando uma solução junto ao filho, estar ali, que geralmente é a mãe, porque uma coisa que eu percebi também, que dificilmente tem um pai, os homens não estão nesse contexto, eles não vão, eles não têm, não sei o que acontece, eu não sei, quem sou eu para julgar ou classificar isso, mas é muito estranho. Entendeu? É assim, tipo, tem um homem, só tem um pai lá que é vanguarda desde o início, tá lá. Meu marido vai porque eu boto ele, mas senta aí, vamos assistir também, isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não noto essa presença masculina, mas a feminina, que é a mãe, sim, ela é constante, ela relata sempre sobre essa busca de um auxílio de alguém. E esse, agora não sei o que aconteceu, mas aconteceu, entendeu? E das mais diversas maneiras possíveis e inimagináveis. Às vezes tem casos que, é claro que eu não vou falar de nenhum como foi, mas assim, meu Deus, como é que pôde fazer isso? Sabe, eles são criativos demais nesse... Qualquer coisa menos ficar aqui no mundo. É mais ou menos assim que eu vejo
o espelho traduzido pela mãe, porque a pessoa não está mais ali para contar. Tudo que eu sei é da mãe, praticamente da mãe. Posso dizer mãe? Certo, seria perfeita a sua colocação. Juliana, perguntar também, Juliana, perguntar também ainda a respeito das redes de proteção, se a atividade física ou estudo, ou mesmo alimentação, isso contribuiria de alguma maneira, também fazem parte das redes? Sim, então quando a gente está com uma pessoa que está passando por um sofrimento muito pesado, a gente tenta voltar para aquilo que é mais básico, né? Então, são as necessidades fisiológicas. Você tem dormido bem, que às vezes, né, o que ela está passando não tem permitido dormir bem, e falta de sono afeta, né, o nosso humor também. Então, você tem comido direitinho, né? Tem passado todas as suas refeições certinho, nos horários certinhos. Geralmente está um pouquinho prejudicado e isso é importante a gente ver. A atividade física, né? Existem vários estudos que comprovam que ajuda, né, nos efeitos da ansiedade e da depressão, né? Então, existe um processo químico que acontece, que é a liberação de dopamina, de serotonina, são hormônios do prazer nesse momento. Então, acabam progressivamente, né? Óbvio que não vou curar a depressão com atividade física, mas é um super aliado, assim, né? Já vi casos muito importantes que acabaram andando bastante, né? Evoluindo bastante com o auxílio da atividade física. Então, se é químico, é quase como se fosse uma medicação. Só que natural, seria isso? Basicamente, assim, ou então, às vezes, tudo aliado, como a gente falou, né? Às vezes, medicação, né? Terapia, atividade física, né? Aquela rede de proteção ali das pessoas, né? Rede de apoio e tudo mais. Um pouquinho de cada coisa, porque é preciso dar muita coisa, às vezes, para dar conta de viver, né? A vida coloca desafios difíceis na gente, né? E a gente, com um pouquinho de cada coisa, às vezes, a gente consegue um desfecho importante, né? Para essa pessoa. Bonito. Juliana, e Dulcineia também, se tiver vontade para responder. Como, digamos assim, a pessoa que recebe esses primeiros sinais, né, digamos assim, um ente querido, um amigo, ela recebe daquela pessoa ali esses primeiros sinais sobre esse problema. Como ela deve agir, como ela deve se informar, ela deve procurar um profissional automaticamente, ela mesma deve estudar e ser uma via ali, como deve acontecer isso? É um local muito delicado, né? Ser a pessoa, às vezes, que é a única testemunha daquilo que o outro está passando, né? Então pode ser um pouquinho, que essa pessoa fique um pouquinho sobrecarregada com essa responsabilidade também. E a ideia é que ele procure ajuda, né? Depende dos riscos também, a gente tem uma classificação de riscos, então às vezes é o risco baixo, o risco médio, né? E o risco alto. Ajuda profissional, né? Isso, assim, exatamente, na perspectiva mais profissional, a gente trabalha com esse tipo de risco. Então, essa pessoa, às vezes, é uma pessoa que pode ajudar a contar para os parentes dessa pessoa e tudo mais, mas dependendo da forma que é feita também, pode ser um pouquinho perigoso. Mas o ideal é que consiga conversar com essa pessoa até convencê-la, né, digamos assim, a buscar. Exato, porque nem sempre a família é o lugar, às vezes a família é o lugar que produz o adoecimento daquela pessoa, né? Então é bem difícil, sim. O ideal é que a gente possa, né, empoderar aquela pessoa a buscar ajuda e oferecer, eu vou com você, né, e tudo mais, até encontrar formas, né, inicialmente mais desesperadas de conseguir esse atendimento, mas o ideal é que consiga encaminhá-lo ou para psiquiatria, né, para atendimento psicoterápico, ou para atendimento psiquiátrico ou para atendimento psicoterápico. Perfeito. As drogas têm influência também nesses quadros? Uso de drogas? Sim, você quer falar? Eu falo pelos relatos das mães. Claro, sim. Assim, digamos, um percentual de, vamos botar em 55, eram casos de droga. A droga tem total força. Desculpa, eu não ouvi bem. Era 55? Percentual de 50, assim, da minha visão ali no contexto que eu estou. Assim, uma média de quase beirando a 60%, eu vejo que havia algum envolvimento com as drogas. Que levou, não o caso específico do meu filho, porque eu tenho convicção de que não. Sim, entendeu? sim. Porque eu vasculhei isso também, eu fui até a fundo dessa história. Pode ser até que eu não tenha caminhado bem o tratamento médico, mas isso eu pesquisei. Falei, gente, o que está acontecendo com o Rafael? Por que ele está dizendo essas coisas? Ele não é um discurso dele esse, né? Eu fiquei encabulada, mas eu percebo que no relato das próprias mães havia todo um movimento com algum tipo de droga, da mais simples, a mais sofisticada, que deixava a pessoa num ponto que levava a essa questão do suicídio. É isso que eu até ia perguntar. É alguma droga específica ou não? Eu noto assim que pelo que eu vejo lá, que as mães, elas não falam exatamente qual, elas falam, meu filho é usuário, meu filho é adicto, que é uma palavra que eu nem conheci, fui conhecendo tudo isso nesse contexto. Tipo, foi, mas parou, mas ficou. E existem também certas doenças, que ela poderá falar muito melhor do que eu,
que eu sei de ouvir dizer, não sei de estudar, a sua experiência, que é, né, de ouvir dizer lá. Eu acho que assim, a questão do autismo também ela é muito propensa. Então tem mais um percentual aí que envolve o autismo. Eu diria assim, na minha observação de 30, 40, dos relatos, eles eram autistas. Aí meu marido já enquadrou, Rafael, será que ele quer? Mas a gente agora não vai saber mais, porque tudo isso tem que ter laudo. Não é assim, a gente achismo, todo mundo acha. Entendeu? Se fosse antes, a gente ia buscar, mas nunca ninguém falou isso. Sim. Né? Então, é mais ou menos por aí, tá? Mas a droga tem sim, pelo menos, eu não digo que é uma coisa documental, eu digo dos relatos. Percepção da senhora. Falar, a sua experiência conta, né? Sim. Eu ouvi contato dizer, direto, né? as mães falam muito isso, mas meu filho estava nesse envolvimento e tal, eu fiz de tudo, eu levei um tratamento para ver se parava e tal, mas ele desencadeou no suicídio, tá? Então, tem sim. Sim, tá dentro dos fatores de risco também, né? Então ela queria falar do transtorno do espectro autista, não tem estatísticas exatamente, mas a gente entende que está no conjunto dos transtornos, né? E que talvez seja a segunda causa, né? Não lembro se é a segunda, a terceira causa, que acaba contribuindo, né, para a ocorrência do suicídio. E a dependência de outras... O autismo ou as drogas, desculpa? Os dois, né, estão envolvidos nos fatores de risco também. Sim. Então, ter a pré-existência de algum transtorno, então o autismo, né, transtorno do espectro autista, a gente entende hoje em dia que é um espectro, né? Então, pode ser a gente pensando, né, sobre fatores, que pode estar dentro disso. O autismo é uma condição em que a interação é a principal dimensão que é prejudicada, né? Então é difícil eu estar às vezes em coletiva, é difícil eu interagir, é difícil eu me entender, às vezes entender um pouquinho o outro e conseguir estabelecer uma conexão, né? Não que seja impossível, porque tem vários graus, né? Tem vários, amplo, é um espectro, exatamente. A gente fala espectro, né? Exatamente porque isso, tem tantos níveis, né, mais moderados, os níveis mais graves e tudo mais. Então, por isso que a gente poderia entender que pode contribuir também para um isolamento social. Se não tiver, né, propostas adaptativas, né, dessa pessoa, né, como psicoterapia, né, que ajuda bastante, e a psiquiatria também, tratamento psiquiátrico. Mas dependência também é uma dos fatores de risco. Ele está um pouquinho, porque eu não lembro agora a ordem exata, né? Mas ele está dentre os principais, eu diria, dentre os 5 principais também, essa dependência. E toda dependência, se a gente fala assim, dependência como um todo, né, na psicologia, a gente vai falar dependência química, dependência de álcool, às vezes a dependência de um relacionamento, né, que pode ser, depende muito, não só, depende não só da conexão química que eu estabeleço com aquele objeto, mas depende de uma conexão psicológica que eu estabeleço com aquilo, depende do lugar que aquilo me vem, né? Então, às vezes tem pessoas, por exemplo, que usam cigarros, a gente botar assim, né, para se acalmar. Não depende exatamente do cigarro exatamente que vai fazer um mal para ele, mas depende do lugar que aquilo entra. Então, toda vez que surge algum desafio na vida, ele vai lá e coloca o cigarro, entende? Então, o lugar que ele coloca essas drogas, né, o álcool, pode contribuir, né, para dizer qual configuração vai acabar entrando, né, no suicídio. Mas está associado, assim, estaria associado. Não diria que há uma causalidade, assim, né? Uma relação de causalidade, mas está associado a suicídio. Perfeito. Uma outra coisa também no seu material fala sobre espiritualidade, né? Claro, ninguém vai entrar em abordar religiões específicas, né? Sim. Mas, então, a espiritualidade ajuda também no tratamento, na prevenção, é isso? Sim, eu adoro esse tópico porque ele é uma oportunidade da gente quebrar outros tabus também, né? Então, pessoas que a gente costuma ouvir dizer na nossa cultura, né, como às vezes depressão é falta de Deus, né? Vai procurar uma igreja, né? Ou então vai procurar alguma religião e tudo mais. E não funciona assim, né? Isso só contribui para aquele tabu que a gente falou anteriormente já, né? A depressão é uma doença, né? Ela tem diagnóstico, ela tem prevenção, ela tem tratamento, né? E o transtorno depressivo não tem cura, ele tem tratamento, mas assim, é possível ter formas de vida. O quadro depressivo, ele tem como atravessar aquilo ali e ele não vir mais a se manifestar. Tem essas nomenclaturas também. Mas a religião, ela pode ser uma barreira, né, ao tratamento. Agora, a espiritualidade, alguma filiação espiritual, ela pode contribuir, né, estatisticamente que a gente vê isso, ela pode contribuir no sentido da pessoa, não é qualquer pessoa também, né? Se for importante para aquela pessoa dar um significado da vida que tem a ver um pouquinho, né, com alguma coisa superior, ou tem a ver com alguma coisa, um jeito, né, filosófico de enxergar a vida, a gente entende que aquele sentido da vida pode ser um fator de proteção também. Então,
é um terreno delicado, né? Que beira o preconceito, né? Mas se a pessoa, né? Se aquilo, às vezes a igreja, né? As comunidades, ou pode ser um centro, né? Um terreiro, depende muito do tipo, né? Um centro espírita e tudo mais. Dependendo daquele lugar e o significado que aquilo tiver para aquela pessoa, pode ser um lugar de acolhimento também, mas pode ser também um lugar de opressão. Então é saber identificar naquele indivíduo como isso se desenrola. Esse viver em comunidade, então, também seria importante, mesmo dentro da igreja, enfim, do local da religião, né, da fé que a pessoa tem, né? Exato. Eu queria ouvir da Dulcinea. Como é? Eu quero falar sobre isso, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque eu fui criada assim, dentro de uma religião, que meus pais eram evangélicos, entanto, de religião, se for seguir o que diz ali, eles não seguiam nada, mas era um desconforto total, tanto para mim, como eu sempre fui muito questionadora, mas eu sozinha, porque eu não enfrentava a situação de meu pai era muito poderoso como homem, macho e tal, eu tinha medo dele, então eu nunca disse para ele que eu não acreditava em nada daquilo, mas eu comigo mesmo, eu falava assim, mas com interrogação, o que é isso que está me apresentando que não simboliza o que você faz? Mas isso é só dentro de mim, porque fora eu não conseguia expor, porque eu tinha medo, temor, né? Mas quando aconteceu esse caos, quando eu me casei, meu marido também, aí já eu peguei uma situação oposta. Eu vim com um contexto religioso dentro de mim, meu marido falou assim, olha, aqui comigo não vai ter nada disso, eu sou ateu, não acredito em nada, e é isso que eu vou passar para meus filhos. Eu falei, não, vamos fazer um negócio, vamos intermediar isso, você deixa eles decidirem. Entendeu? Aí ficou assim essa polêmica na cabecinha do Rafael e do Fernando Júnior. Só que o mais velho, não, eu vou decidir que eu quero ter a religião e pronto. O Rafael, o que eu faço com isso, mãe? Eu falei, você faz o que seu coração mandar. Mas eu senti que ele ficou muito assim, perdido entre faço o quê, o meu pai quer o quê, mas não vou dizer que isso seja exatamente o motivo. Mas posso dizer que quando eu cheguei aos grupos, eu percebi que isso era uma questão mais do que polêmica, muito mais do que eu pensava na minha cabeça. Primeiro, nos grupos são proibidos de falar em qualquer tipo de religião. Não se pode falar nada. E não se pode falar em política também. Eu achei super legal, porque eu detesto 2 temas fora de um contexto. Fora disso eu até converso, tá? Mas ali dentro eu achei que não era mesmo lugar. Então eu fiquei satisfeita. Mas sempre tem aquela pessoa que chega um pouco depois, que não leu as regras do grupo, vai falar. Então vai colocar ali, não, porque Deus vai te ajudar, porque Jesus vai dar um bom lugar para o seu filho. Aí vem a coordenadora, olha, diria você que não coloque, não é desse jeito que encaminha esse sofrimento dessa mãe. Aí a pessoa vê até, eu não vou ficar mais aqui não, porque eu queria falar de Jesus. Aí existe toda essa coisa que acontece ali por causa da religião. Então a coordenadora falou que não é dizendo sim nem não, é porque não é permitido, exatamente por isso, olha só. Gera divisões, gera pensamentos opostos e não resolve a questão nossa ali daquele sofrimento, da perda, né, por aí. Então cada um vai buscar a sua religião, o que quer, fora do grupo. Então, elas não permitem nenhuma colocação que seja em referência de que a religião poderá ser a tua solução ou não. Entendeu? Então, ela importa já essa situação. Então, essa não é permitida e eu acho ótimo. Porque me incomoda profundamente quando eu estou assim muito mal, que alguém me diz assim, mas Jesus seu filho está com Jesus também, você tira isso da sua cabeça, vai viver sua vida e Rafael está lá. Isso para mim eu acho assim totalmente ruim, porque eu fico pior e não me ajuda. Então eu acho que não ajuda ninguém e cada um com a sua crença. Eu penso assim, eu acho que está certíssimo agir desse jeito. A religião é uma coisa muito individual de cada um. É como tudo, onde eu me adapto, o que eu gosto, o que eu acredito e o que é bom para mim. A minha psicóloga me disse, né, faça sempre que o seu coração manda. Agora você está numa situação que você não tem mais que fazer o que os outros querem. O amor da sua vida não está mais aqui. O seu outro filho, graças a Deus, está bem. Então, graças a Deus, tá vendo? O seu marido, ele tem a posição religiosa dele. Então, o que você tem que fazer? Age com o seu coração. Outra coisa também é que as pessoas, dentro da questão religiosa, que eu vou destacar aqui, quando morre alguém lá, que chega, você pega a roupa do seu filho, some com tudo, porque em 3 meses você tem que fazer caridade, porque tem muita gente, aí usa esse discurso que eu acho hipócrita, que muita gente não ajuda ninguém, aí nesse momento quer que você dê as roupas do seu amado filho, que é aquele cheirinho que você quer ter ali, porque outra pessoa poderá estar com frio. Então o que eu fiz? Quando as pessoas diziam para isso, olha, não é a pessoa que está com frio que eu vou
graças a Deus tem condições, eu vou dar o dinheiro para comprar um casaco, alguma coisa assim, mas a roupa do Rafael, eu não vou dar, eu não quero dar. Eu falei para o psicólogo assim, não, você não vai dar e não quer dar nunca, se você não quiser, e se você um dia quiser, você vê. Então assim, eu não quero dar nunca, eu não vou dar. Então esse é o meu sentimento, mas não quer dizer que seja o dela ou de outro, entendeu? Então lá no grupo a gente age assim, é o coração da gente que manda, e a questão religiosa é a mesma coisa. Perfeito. Para as pessoas interessadas, né, que quiserem se aprofundar no tema, você indicaria alguma coisa? Algum material? Isso. Tem cartilhas, né? Tem cartilhas que o SUS disponibiliza, né? Tem também esses locais, às vezes, para pessoas. Acho que seria super interessante que a do Cine esteja aqui hoje, né? Para poder divulgar esse tipo de grupo. A gente não tem uma cultura muito adepta a grupos, né, de ajuda, né? A grupos de grupos terapêuticos no geral, com facilitadores, né, que estejam treinados devidamente para isso, né, para poder mediar isso tudo de uma forma correta, mas é um lugar muito importante para se estar. Então, eu diria nas cartilhas, né, ou então algum material que seja divulgado pelo próprio psicólogo que te acompanha, às vezes alguma obra que faça sentido para você, né, artística. É um lugar eu consumo aquilo que faz mais sentido para mim, né, e aquilo que é interessante para mim. E eu diria que também essa questão dos laços, né, o Emily Durkheim estava até naquela cartilha, né, que a gente leu, que a Manu mandou e tudo mais. Ele tem um livro, O Suicídio, né, nessa época ele queria entender por que o suicídio era uma coisa tão particular, né, mas acontecia tanto, né, na sociedade. Ele queria encontrar o que tinha ali de interseção, né, entre o sujeito e o coletivo, e ele dizia que os laços sociais são muito importantes, né, nisso. Então, assim, comunidades que tinham, né, laços sociais mais bem estruturados, elas tinham menos riscos de suicídio, né, tinham menos casos de suicídio. Então, acho importante a gente sempre pensar nisso, né, que os lugares em que a gente pode encontrar informação, às vezes, é o próprio SUS, né, o próprio psicólogo que te atende, ou a pessoa que você quer ajudar e tudo mais. É importante a gente sempre estar pensando em como se atualizar. E as campanhas, né, setembro é um mês que está aí para a gente poder se atualizar sobre isso, né, tem podcasts, né, tem outros tipos de materiais que tem bastante na internet para a gente poder consumir, sempre com responsabilidade, né. Bom, Luiz, eu espero que esse podcast aqui seja, né, se transforme em algum material. Claro, querida, fique à vontade. Fale. Eu já sei que já está terminando. Vou passar a palavra para a senhora daqui a pouco também. Mas pode falar. A Abrases é uma associação que foi criada recente, ela inclusive saiu este ano. Abrases. É a Associação Brasileira, né, de enlutados por suicídio. Essa associação, ela tem toda uma convenção, toda voltada para o suicídio e para o pós-venção. Ela está sendo feita pelas mães e pais, né, que perderam seu filho por suicídio, participam dessa associação. Essa associação engloba quase que tudo. Então, assim, esse ano da campanha, vocês viram, várias pessoas desses vários grupos, porque se eu falar todo o nome de todos os grupos aqui, fica uma coisa muito extensa. Mas se buscar... Mas pode falar, se a senhora quiser, pode falar. Abrases, tem o Nomoblitz, que é um muito bom, que é mãe e pai, né, que perderam a filha, que é um grupo excelente, foi o primeiro grupo que eu conheci, que me indicaram, que eu estava muito desesperada, aí me indicaram esse, que é um grupo muito acolhedor. Mas perdão, pode repetir? É Nomoblitz, porque a filha, ela estudava catalão. E em catalão, Nomoblitz quer dizer não me esqueça. E ela achou no diário da filha, aí ela botou o nome do grupo, entendeu? Mas tipo assim, vocês botando na internet grupos de apoio a enlutados por suicídio, vocês vão encontrar todos eles. Tem o Luta com Luto, que é maravilhoso, que é a Luta com Luto, que é esse pai, o Ivo. Tem um perfil no Instagram, Luta com Luto, eu vi lá, quem quiser pode acessar. Esse grupo também é maravilhoso. São muitos grupos específicos para o suicídio. Perfeito. Então é só colocar ali que todos irão sair em fila. Perfeito. Mas essa Brase, ela tipo assim, ela é a mãe de todos, porque ela foi feita por todos esses pais e ela está ali com todas as condições, tudo isso que eu estou falando em pedaço, está tudo organizadinho ali. Tem um livrinho que eu até participei da revisão só, que tem um dicionário do luto, ou suicídio também, como as palavras se modificam no luto. Porque às vezes uma palavra tem um significado, tem, vamos dizer, uma conotação X para a gente, no geral, mas no suicídio, ela passa a ter outra conotação. Aí nós fomos formulando as palavras, nós levamos meses fazendo isso no Nomoblitz.
E aí cada uma palavra, o que é para você, mãe? O que é? Aí nós fizemos assim, tipo assim, o que era mais votado era que era posto nesse dicionário. Eu vou compartilhar com ela tudo isso e com vocês também. Perfeito. Então, são todos os recursos que vocês têm para ter um maior conhecimento de causa nesse contexto. Tá? Porque se for especificar todos aqui, à tarde não vai ser suficiente. Mas a Brasa é tipo assim, a mãe de todos, o pai de todos. Maravilhoso. Então, por ali você localiza tudo. Maravilhoso. Tá bom? Eu gostaria de reiterar o CVV também, né? Então o número é 188, a ligação gratuita, né? Para dar aquela mãozinha ali quando se você se sentir na tábua, né? Como a Dulcineia falou. E sempre assim, o lugar mais efetivo. Aí você vai no CVV e você tira o pezinho. Até o próximo passo, né? Exatamente. Ali Exato. É só para você não socorro. escorregar e... Isso. E assim também como o serviço de saúde. Tivesse conseguido falar, ou alguém que pudesse dobrar ele para ele tirar o pezinho e voltar e eu segurar ele aqui no meu colo. Infelizmente. Mas estou aqui para ver se consigo fazer algo. Maravilhoso. Tá? Está fazendo, né? Demais. Demais. Sim. Acho que a gente já pode encaminhar para a reta final. Claro. Tem mais algum questionamento, a Juliana ou a Dulcineia? Bom, na verdade, só uma consideração, né? No decorrer do nosso bate-papo, né? Percebi que aqui na nossa frente estão duas pessoas que se completam, né? Se complementam, porque uma trata da prevenção. E quando, infelizmente, algum problema nesse sentido acontece, tem um grupo que apoia a família, né? Então, a pós-venção. Exatamente. Prevenção e pós-venção. Lindo. Sim. E é bom que a gente aprendeu várias palavras novas também, né? Demais, opa, com certeza. É isso aí. Bom, alguma consideração final, querida? Juliana Macedo, você pode divulgar o seu Instagram? Como que a gente acha? Como se alguém quisesse tratar com você, alguém que está assistindo, Sim, como te acha? Eu ofereço atendimentos particulares também, né? Perfeito. Então, o meu Instagram é Juliana Macedo _psi, né? Eu divulgo pouco, assim, porque eu não sou uma pessoa muito de rede social, né? Admito. É um lugar, assim, que eu não me sinto tão confortável sempre. Perfeito. E aí, mas eu divulgo um pouco do trabalho da Ser no Mundo também, né? Que é a equipe que a gente está montando agora. Isso. De parceria com escolas municipais. E estaduais também, que a Dulcineia me deu essa dica, né? Esperamos poder fazer esse trabalho. Vem na minha escola, sim. Fala com a diretora. A gente Poxa, troca que ideia perfeito, já. E também, quem quiser, né, tiver interesse em atendimento comigo, até em outros encaminhamentos possíveis também, porque é isso, é um dever, falei até com a Dulce, né, antes da gente começar, como agente da psicologia, né, tem um dever social de se comprometer com essa campanha, né, e com esses assuntos, assim. Então, se quiser alguma informação e tudo mais, é sempre o profissional mais próximo que você tiver, o serviço de saúde mais próximo que você tiver, ou eu aqui também, né, que estou nessa oportunidade. Queria agradecer a vocês também e a Manu, né, que possibilitou que eu estivesse aqui hoje. Perfeito. Dulcineia, querida, alguma declaração final? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e de poder falar um pouquinho sobre a história do meu filho Rafael. Isso é o mais importante. Maravilhoso. Contribuindo, né? Para muita gente. Né? Tá bom. Luiz? A sua história. Tá bom? Obrigada. Também, Juliana. O que eu gostaria de colocar é que a FBB ela está tratando justamente do Setembro Amarelo, como ela está tratando também de diversas campanhas ao longo do mês, né? E o objetivo é sempre levar informação ao seu associado, assim como também para os funcionários. Nós começamos esse trabalho, recomeçamos, né, esse trabalho, que já havia anteriormente, né, nesse mês do Setembro Amarelo, para justamente, inicialmente foi com uma chamada mostrando realmente o Setembro Amarelo, o que é, né? Também uma matéria explicando os detalhes do que consiste, até para os próprios associados, quanto os funcionários, né, os colaboradores da FBB, que é muito importante. Então a FBB está nessa causa social também, né, abraçando as causas sociais e o Setembro Amarelo também. E finalizando aqui, agora na última semana de setembro, com chave de ouro aqui com esse podcast. Vocês nos ajudaram bastante. Sim. Perfeito. Bom, eu queria agradecer imensamente a você, Juliana Macedo, estudante também da minha universidade, também sou formado na Rural, muito bom te receber aqui. Dulcineia, não tem como te agradecer, assim, você é maravilhosa, eu acho que você provavelmente vai salvar vidas com seu depoimento, tomara que a gente consiga pelo menos já atingir uma pessoa, né, nesse estado. Muito obrigado à presença de vocês. Querida, muito obrigado, viu? Encerramos agora mais um episódio do podcast da FBB TV.
Caso você não seja associado à FPB, se associe. Temos um link aqui embaixo, vai aparecer um link na sua tela. Muito obrigado à equipe que fez isso tudo acontecer aqui. Johnny, Renato, o designer Henrique da nossa equipe, maravilhoso. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado aos queridos aqui mais uma vez. Foi maravilhoso essa troca que nós tivemos aqui hoje, né? E é isso. Até o próximo episódio do podcast FPB TV. Muito obrigado.